Olá! Hoje a gente vai explorar uma ideia que é simplesmente fascinante. Já parou pra pensar que a nossa vida, sabe, do jeitinho que ela é, do nascimento até o fim, pode ter um reflexo, um eco, numa dimensão totalmente espiritual? É sobre isso que a gente vai conversar. Essa harmonia incrível entre a jornada do nosso corpo e a jornada da alma e como elas se conectam de um jeito uau, que a gente nem imagina. Para a gente começar, pensa um pouco nesta pergunta aqui. E se cada passo importante da nossa vida aqui na Terra, sabe, o nascer, o crescer, os momentos de cura, a nossa missão de servir, e se tudo isso tivesse um correspondente direto lá no plano espiritual? Como seria isso? Pois é aqui que a gente vai ver como os 7 sacramentos entram em cena. Eles são como pontes, sabe, que conectam essas duas jornadas, a do corpo e a da alma. Eles criam uma sintonia perfeita entre a nossa vida natural do dia a dia e a vida da graça, a vida espiritual. Vamos entender direitinho como isso funciona, etapa por etapa. Bom, então nossa jornada começa, claro, pelo começo. Assim como a vida aqui na Terra tem um início bem claro, a gente nasce, cresce, precisa se alimentar, a vida espiritual segue um caminho muito parecido. É quase um espelho. Olha que paralelo perfeito. Assim como nascer é o nosso ponto de partida no mundo, o batismo é o ponto de partida na vida sobrenatural. É literalmente a porta de entrada, sabe? O primeiro passo, aquele que é indispensável para começar a jornada da graça. Sem ele, os outros sacramentos nem fariam sentido. Certo, depois de nascer, o que acontece? A gente cresce, né? Ganha força, maturidade, e é aqui que a coisa fica super interessante. Porque a confirmação, a crisma, é vista exatamente como isso. O momento em que a gente atinge a maturidade espiritual. É como se a alma recebesse um selo permanente, sabe? Uma força que capacita a pessoa para ser uma testemunha de Cristo no mundo. É como se tornar um adulto na fé. E claro, nenhuma vida se sustenta sem alimento, certo? O nosso corpo precisa de nutrição constante para seguir em frente. Adivinha só? A vida da graça, que começou lá no batismo e foi fortalecida na crisma, também precisa de um alimento espiritual. E esse sustento é a Eucaristia. Ela é essencial para manter a alma forte, sabe? Vigorosa nessa caminhada. E olha só que inversão fantástica que acontece aqui. Normalmente, quando a gente come, o alimento é transformado pela gente, vira parte do nosso corpo. Mas com esse alimento espiritual, acontece o contrário. Somos nós que somos transformados em Cristo. É uma união que nos eleva, que nos molda nele. É profundo. Mas a gente sabe, né? A vida não é um caminho retinho sem nenhum obstáculo. Pelo contrário, a gente é frágil. A gente se machuca tanto no corpo quanto na alma. E quando isso acontece, bom, a gente precisa de cura. E da mesma forma que o nosso corpo precisa de remédios para se recuperar de uma doença, de um machucado, a nossa alma também tem os seus remédios divinos. Eles foram pensados justamente para isso, para curar as feridas do pecado e para aliviar o peso das doenças. E esses remédios da alma são 2. Primeiro, a penitência, que a gente conhece como confissão. Ela serve para curar aquelas feridas espirituais que o pecado causa, sabe? E restaurar a nossa conexão com Deus. E o segundo é a unção dos enfermos. Esse é como um bálsamo para a fragilidade do corpo, que dá força, dá paz e une o nosso sofrimento ao de Cristo. É uma forma de dizer que ninguém, absolutamente ninguém, é abandonado na sua fraqueza. Ok. Então a gente já nasceu, cresceu, se fortaleceu e até foi curado. E agora? Para onde vai essa jornada? Agora, a vida se volta para fora, para a nossa missão no mundo, para o serviço, para a comunidade. E é nesse ponto que a jornada se expande. A gente para de olhar só para dentro e começa a olhar para fora. E aqui entram 2 sacramentos que não são só para a salvação individual, mas sim para construir a comunidade toda. Eles apontam para 2 caminhos, 2 vocações essenciais. Uma para construir a família, que é a base de tudo, e outra para guiar a comunidade de fé. De um lado, a gente tem o matrimônio, que eleva o amor do casal a um outro nível, tornando a família um reflexo do amor de Cristo, o que chamam de igreja doméstica. Do outro lado, tem o sacramento da ordem, que consagra homens para liderar e servir a comunidade, garantindo que a missão dos apóstolos continue. O ponto em comum? Os 2 são caminhos de entrega total, e ambos são absolutamente essenciais. Então, a gente chega ao ponto central de tudo isso. Percebe? Os sacramentos não são só rituais isolados, um aqui, outro ali. Não. Eles formam um sistema, um organismo vivo, que acompanha e eleva cada fase da nossa vida, do começo ao fim.
É só a gente olhar para trás e ver o mapa completo. É uma correspondência perfeita. O nascimento tem o batismo, o crescimento, a confirmação, a nossa necessidade de alimento, a Eucaristia, a cura das feridas, a penitência e a unção, e a nossa missão de servir, o matrimônio e a ordem. Cada etapa da vida natural tem a sua contraparte divina. É uma harmonia perfeita. E toda essa ideia, essa correspondência perfeita, é resumida de uma forma muito elegante por um princípio antigo da teologia. É uma frase em latim que captura a essência de tudo que a gente conversou até aqui. A tradução é essa, e aqui está o coração de tudo. A graça não vem para destruir a nossa natureza humana, muito pelo contrário. Ela pressupõe a nossa natureza, trabalha com ela, assume quem a gente é e a aperfeiçoa, a eleva a uma dignidade que a gente nem imaginava. Então, para a gente fechar, fica uma reflexão. Se essa harmonia realmente existe, de que formas talvez sutis, talvez profundas, esse eco divino pode estar moldando a jornada de uma vida, de cada vida, mesmo quando a gente nem percebe? Fica aí o pensamento. Toda essa nossa conversa foi inspirada no artigo A Relação entre a Vida Natural e a Sobrenatural, do Alessandro Lima. Para quem quiser ler mais a fundo, a fonte completa está aí na tela. Muito obrigado pela companhia e a gente se encontra na próxima.